fala sobre saúde mental no trabalho, pois a Previdência Social concedeu no ano passado mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais e comportamentais. Problemas de ansiedade, depressão, estresse grave, uso de álcool e síndrome de burnout são as principais causas de afastamento decorrente de quadros mentais diagnosticados. Exatamente, né? E o estado com mais afastamentos foi, então, o estado de São Paulo, com cerca de 149 mil casos, seguido, então, né, por Minas Gerais, com cerca de 83 mil, e Rio Grande do Sul, com quase 47 mil benefícios concedidos. Quem nos ajuda a entender um pouco melhor, né, deste cenário é a Daniele Wegermann, que é professora de MBA de Gestão de Pessoas, Liderança e Carreira. Professora Daniele, boa tarde, muito obrigada por estar conosco aqui nesse início de semana, falando sobre saúde mental no trabalho, quebrar esse tabu e falar sempre sobre essa questão, não é, professora? É isso. Boa tarde, Eduardo e Rafaela. Boa Um tarde. prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, a gente inicia com essa questão porque em 4 anos, os casos de síndrome de burnout, por exemplo, né, cresceram mais de 800% no país. O que a gente pode explicar, né? O que está por trás desses números, dessas pessoas adoecidas, né? Perfeito. No mundo dos negócios, a gente está passando por um movimento que se chama transformação digital. Então, tudo está mudando muito rápido, a pressão por resultados cada vez é maior, mais intensa. Para a gente ter uma ideia, nós mesmos, quando pedimos um carro por aplicativo, se demora mais que 5 minutos para o motorista chegar, a gente mesmo já cancela, porque 5 minutos é muito tempo para a gente esperar. E esse movimento de aceleração, de pressão, vem também para a gente enquanto colaborador, para a gente enquanto funcionário. E a gente começa, então, a gastar muito mais energia, muito mais carga mental no nosso dia a dia de trabalho. Daí vem os adoecimentos, muito mais ansiedade, burnout, depressão, dentre outros. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Parece que, como diria no passado, né, pavio curto demais, sem paciência nenhuma, né? Agora eu queria falar com a senhora sobre o seguinte: no ano passado as mulheres representaram mais da metade desses afastamentos que a gente está falando por transtornos mentais. Olha só o índice, 63,46%. Isso ainda reflete o machismo estrutural que temos aqui no Brasil, professor? Pois é, Eduardo, infelizmente a mulher às vezes chega a ter uma tripla jornada, não é mesmo? Como profissional, como mãe, como dona de casa. E veja, a gente tem uma carga mental apenas, uma capacidade mental apenas. Se eu já gasto 80% dela no trabalho, me sobra muito pouco para os outros papéis. Ou se eu gasto 80% como papel de dona de casa ou como mãe, a conta não fecha, né? Se eu preciso dividir entre esses 3 papéis, eu acabo me desgastando mais, colocando mais carga mental. Então, por isso as mulheres acabam sim tendo um número maior de adoecimento, em função de que culturalmente esses papéis ainda são muito atribuídos apenas às mulheres, não é mesmo? E é uma questão importante para a gente pontuar, né? Essa questão dos setores, né? Quanto, né, os setores mais afetados por ambientes nocivos, vamos dizer assim, né? Quais a gente pode, então, destacar, né? Porque algumas pesquisas, elas mostram para a gente áreas como do varejo e atacado, profissões da área da educação e também o marketing, publicidade e comunicação. Só que são inúmeras, né, as profissões que também estão sendo afetadas aí por conta, né, desse adoecimento, né, essas questões mentais. Que análise, né, professora, a gente pode trazer, então, por setor, né, num ranking, podemos dizer assim? Perfeito. Recentemente foi publicado um ranking das 17 profissões que mais estão sujeitas ao burnout. E como você citou, em primeiro lugar, atacado e varejo, ou seja, o comércio, as lojas, o pessoal que trabalha também com e-commerce. Em segundo lugar, educação, professores e outros profissionais ligados, então, a essa área, né? E em terceiro lugar, marketing, publicidade, comunicação, e o que elas têm em comum. E, inclusive, vou deixar o ranking completo depois lá no meu perfil das redes, se alguém tiver curiosidade de saber se a sua profissão também, né, está nesse ranking. Mas o que, em geral, essas profissões, esses segmentos têm em comum? Elas têm uma rotina muito acelerada, em primeiro lugar, muito contato com o público e também metas de curtíssimo prazo. Quando a gente tem esses 3 elementos, um deles muito forte,
a incidência é muito maior de casos de burnout. E essas 3 profissões que lideram o ranking, sem dúvida, são bombardeadas desses elementos. Sem dúvida. Agora, no geral, né, a gente está destacando aqui, falando no assunto, é um recorde histórico, né, de afastamento de trabalho por esses motivos que a gente elencou aqui. Qual a sua orientação, então, professora, para os profissionais e também para as empresas? Perfeito. Bom, acho que antes de ir para essa orientação final, vale a pena a gente mencionar quais são os sintomas do burnout. Então, se você está percebendo que anda mais cansado física e mentalmente, com mais dificuldade de concentração, com um sentimento constante de incompetência, dores de cabeças frequentes sem outras explicações, alteração de apetite, aquele sentimento de insegurança, de fracasso, alterações repentinas de humor, alteração de batimentos cardíacos, insônia ou vontade de isolamento, talvez você esteja com burnout. E vale a pena, sim, você consultar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra e checar esse estado. Não é normal esse tipo de sintoma permanecer por muito tempo. E aí vamos às dicas. Então, a primeira dica para as empresas, até porque a gente tem 3 envolvidos aqui: empresa, liderança e colaborador. Empresas, talvez a pergunta não seja mais como eu posso extrair mais resultado das pessoas, mas a gente começar a se perguntar como empresário, como é que eu posso criar um ambiente propício para que as pessoas tenham alta produtividade sem adoecer? Afinal de contas, resultado só de curto prazo não se sustenta. Então, eu também preciso criar um ambiente de trabalho que possibilite uma alta performance continuada. Você está gerando esse ambiente, empresa? E líder, o segundo recadinho vai para os nossos líderes, então, que em grande parte são responsáveis aí pelo clima de trabalho. A gente sabe hoje que um líder é responsável por 50% a 70% do clima de trabalho de uma equipe. Então, líder, lembre-se que o seu papel não é simplesmente conseguir resultado por meio de pessoas. O seu papel é manter aquela pessoa íntegra, inteira e conseguir com ela as melhores condições de performance, que ela consiga essa alta produtividade. Então, propicie esse ambiente de trabalho mais saudável. E para você, colaborador, que se identificou aí com os sintomas de burnout, lembre-se que a sua carreira é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, não gaste em alguns meses a energia que você vai precisar para os próximos 30 anos. Então, gerenciar de forma saudável a carreira também é importante. Tem que ter um equilíbrio, não é, professora? Muito obrigada, viu, pelas orientações, pelas dicas e pela participação aqui conosco. Imagina, um prazer enorme estar com vocês. Um abraço. Um abraço, uma ótima semana.